O texto dessa noite foi citado ontem, anteontem, mas hoje quero detalhar o encontro de Jesus com um homem que já não tinha mais esperança para com o filho. Versículo 14, Marcos capítulo 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, está falando de Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando estes se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou, perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei, pedi, supliquei aos teus discípulos que o expelissem, que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Trouxeram-lhe o menino, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntaram a Jesus ao pai, perguntou o pai de Jesus ao menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando o menino como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que, Senhor, nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casta, esse tipo de problema, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos parar por aqui. Jesus estava descendo do monte, junto com Pedro, Tiago e João. Ali no monte, Deus havia se revelado. Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência de ver o Pai e o Filho, e ao mesmo tempo, Elias e Moisés. Elias, que havia sido levado vivo para o céu, havia vindo ali, e Moisés, que havia sido morto, mas ressuscitado, conforme diz o livro de Judas, que tem um capítulo, versículo 9, estavam ali. Ali estava representado um tipo do final, aonde Elias representa aqueles que vão estar vivos na volta de Jesus, vão estar vivos, e Moisés, um dos grandes líderes, e ao mesmo tempo há um simbolismo daqueles que não verão a morte, quando Jesus voltar e ressuscitar aqueles também que morreram no Senhor. E Moisés é um tipo desse grupo. Jesus estava ali, eles descem do monte, e havia ali uma situação que não havia sido resolvida pelos 9 discípulos que haviam ficado. Um pai de um menino havia trazido o filho, que durante a sua vida toda, desde novo, de alguma maneira estava sendo dominado. Quando a Bíblia fala de espíritos imundos, está falando dos anjos maus. Vocês sabem que
que houve uma rebelião no céu, e 1/3 dos anjos ficaram do lado de Lúcifer. O pecado, a rebelião que foi iniciada no céu, veio para a terra. Quando Adão e Eva se posicionam do lado do inimigo comendo do fruto, Satanás e os anjos maus tiveram a oportunidade de poder agora, de alguma maneira, influenciar e tentar e provar os habitantes do planeta Terra. Eu já tive a oportunidade, não vou dizer boa, de ver pessoas dominadas pelo mal. É algo que machuca o coração ver seres humanos criados por Deus para serem felizes, para viverem, para terem vida em abundância, serem dominados pelo mal, fazendo deles um nada, um boneco, um espantalho. Uma vez estava pregando numa igreja, um rapaz entrou no fundo, dando soco na própria cabeça, e dizendo que viera ali para me matar. A igreja ficou petrificada, veio na minha direção, justamente para vir em cima do meu momento mais forte do sermão, onde estava no final. Eu pedi que o Senhor parasse na minha frente, e um anjo do Senhor parou aqui, um anjo, e ele não conseguia se aproximar. E nós oramos ali e pedimos que o Senhor libertasse. Queridos, o mal ainda existe, o mal é um ser real. Isso não é uma história inventada. Se por um lado Deus tem um plano para a sua vida, o mal também planeja fazer com que você, de alguma forma, não o busque, não se entregue, não se dedique, não faça algo para andar na direção de Deus. Há uma batalha na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, palavras e decisões. E Jesus desce do monte com os discípulos, e vem um pai desesperado, tentando de alguma maneira ajudar o filho que desde a sua infância, estava sendo jogado como um nada pelo inimigo de Deus. Quando Jesus começa a dialogar com esse homem, ele faz algumas perguntas. E uma das perguntas que Jesus faz: há quanto tempo sucede isso com teu filho? Por que Jesus perguntou isso? A resposta do homem foi: desde da sua infância. Havia uma razão por trás da pergunta de Jesus. Jesus estava tentando dizer para esse homem algo que ele não havia entendido ainda. A pergunta poderia ter sido, a colocação de Jesus poderia ter sido assim: por que há tanto tempo você está tentando trazer cura para o teu filho, sem buscá-la em Deus? Há quanto tempo você está tentando resolver os problemas do teu filho, tirar o inimigo da vida do teu filho, buscando soluções que você sabe que não está resolvendo? E sabe o que aconteceu com a vida desse homem? Sabe o que acontece com você e comigo quando buscamos soluções que não vêm de Deus? A gente vai se desgastando, a gente vai se desesperando, a gente vai desanimando, porque a gente tenta, e na nossa cabeça a gente já tentou tudo, e chega uma hora que a gente perde a esperança. Quando Jesus vira para esse homem, e de alguma maneira se coloca numa condição para ajudá-lo, ele já não conseguia acreditar mais. Ele diz para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz. Ele não conseguia mais, ele havia tentado muito. Na minha cabeça e na sua cabeça, quando eu e você insistimos, escuta o que eu vou te dizer. Quando nós insistimos em tentar resolver os nossos problemas, as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos deixam angustiados, deprimidos, ansiosos, quando nós insistimos em resolver essas coisas, em primeiro lugar, não buscando a Deus, o máximo que conseguimos são paliativos, soluções que não duram. Eu já conversei com dezenas de pessoas que têm dificuldade de acreditar mais, e muitas vezes têm dificuldade até de buscar um caminho religioso, porque foram em tantos lugares,
e as verdades, ou as pseudo-verdades que foram aprendidas, obviamente por não serem verdades de Deus, não transformaram a vida, não mudaram a vida, pelo contrário, trouxe a falta de esperança, a falta de convicção de que Deus poderia ajudá-los, e ao encontrar com essas pessoas o desespero de não acreditarem mais em nada, de estarem sem rumo, porque tentaram tudo. Jesus estava falando com um homem que já não sabia mais em quem acreditar, e já não tinha mais forças para acreditar. Mas Jesus tenta dizer para ele: você está assim, que o seu filho está assim, porque desde a infância dele você está tentando buscar uma solução sem Deus. Eu disse nessa semana que a maior tentação do ser humano é tentar viver a vida sem Deus. A nossa mente foi criada por Deus com uma capacidade tão extraordinária, mas o problema é que quando nós estamos longe de Deus, nos iludimos, instintivamente nos iludimos, e pensamos que podemos tudo, pensamos que é possível, usando a capacidade, a influência, os relacionamentos, os amigos, pensamos que tudo pode ser de alguma maneira solucionado. Eu não estou dizendo que essas outras opções não possam ter o seu lugar, mas quando nós estamos passando por algum tipo de provação, enfrentando problemas, quando nós estamos em meio a algo que nós não gostaríamos de estar, a primeira coisa que teríamos que pensar, ou a primeira pessoa que deveríamos pensar é Deus. E segundo, se somos cristãos, nós temos que entender que nada que acontece conosco é por acaso. Não existe sorte ou azar na vida. Mesmo a palavra sorte, que é usada na Bíblia, no Antigo Testamento, significa uma bênção concedida por Deus. Não existe sorte ou azar. Não existe coincidências. Eu vou te dizer uma coisa aqui, escuta. Se você está enfrentando, por exemplo, uma provação nesse momento, as provações, eu tenho dito isso, elas podem ser mandadas pelo mal, permitido por Deus, ou podem ser mandadas por Deus. A provação tem um objetivo na nossa vida. O objetivo é nos educar. Vocês já imaginam que eu sou uma pessoa que falo bastante, em qualquer lugar que eu entro, converso com as pessoas. Outro dia estava entrando numa farmácia e tinha um homem na porta. E eu olhei para o semblante dele e disse: que provação você está enfrentando? Teu semblante está mostrando isso. Ele arregalou os olhos e disse: como você sabe? Eu falei: Deus me disse. Estou mesmo com provações duras. Ele era o segurança ali daquela farmácia grande. E ele fala: eu não entendo, elas se repetem, elas continuam, eu mudo de emprego, parece que me acompanham, eu mudo de casa, elas estão comigo. Eu falei: as provações servem para educar você. Enquanto você e eu não venhamos a entender as razões das provações, e nos coloquemos diante de Deus, para que Ele nos ensine através das situações, e nos faça crescer, e sermos melhores do que somos, as provações continuarão ali, para nos desanimarem, para nos pararem, para fazer com que nós não tenhamos autoestima e nem esperança. Queremos muitas vezes nos livrar das situações difíceis, porque não gostamos de ser provados. É claro, não fomos criados por Deus para sermos tentados e nem provados. Isso veio depois do pecado. Mas Deus sabe que existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos avançar, porque fechamos a nossa mente para alguns assuntos e as coisas não evoluem. Então as provações vêm para fazer a gente entender quem somos, para fazer com que nós entendamos que nós não estamos indo numa direção, e as provações, de alguma maneira, fazem um diagnóstico de nós, e Deus espera nesse momento que nós enxerguemos a nossa condição, a nossa limitação, a nossa impotência, e aí sim o busquemos, para passar para a próxima fase, a próxima etapa de desenvolvimento que Ele tem para nós.
E a grande parte das vezes ficamos patinando, o tempo passa. Queridos, eu demorei 34 anos para me casar, porque eu não deixava Deus dirigir minha vida nessa área. E Deus teve misericórdia de mim, não teve? Já viram minha esposa? Não é? Minha esposa me ajuda, me apoia, está comigo, busca Deus em casa, ela acorda de madrugada para ler. Deus sabia que eu precisava de alguém e me deu minha esposa, quando eu abri um pouquinho o coração para deixar, porque enquanto eu não abria, não vinha. Aquilo, escuta o que eu estou te dizendo, você que está em casa. A área da vida da gente que a gente não entrega para Deus é a área que mais nós somos provados, é a área que o inimigo mais entra na nossa vida, é a área que a gente é mais pisado por ele, destruído por ele, é ali que a gente sofre, é ali que a gente chora. Olha, pense na tua vida, que aspecto da tua vida está fazendo você chorar, que aspecto da tua vida está fazendo você sofrer, que área da tua vida está fazendo com que você perca a vontade, o ânimo, a esperança. Pode olhar, é a área que você não entrega, é a área que você quer dirigir, é a área que você quer dominar, é a área que você diz assim: Deus, dirige aqui, mas na prática você comanda. Estou falando porque sei como é comigo, e prego desde os 23 anos, lido com gente, conheço o ser humano, claro, estou aprendendo sempre, mas conheço um pouco já, eu sei como as coisas acontecem. Eu vou te fazer uma pergunta, a pergunta que Jesus fez para o Pai: há quanto tempo está acontecendo isso com você? Há quanto tempo? Não precisa me responder, é pergunta retórica. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está insistindo? É trabalho que você está tentando, não adianta, não caminha. É vida acadêmica, é namoro, é saúde, é saber lidar com as suas emoções, é raiva que você não domina, é impulsividade que você não controla, é agressividade que toma conta da tua vida, é mal-estar, é coração vazio. Que aspecto da tua vida você não entrega? E o tempo está passando, e você olha para o lado, as pessoas parecem que estão indo, e você não vai. Há quanto tempo lhe sucede isso? Queridos, em nome de Jesus, pensa comigo, raciocina. Estou falando com você hoje com o coração, mais uma vez, para fazer você pensar. Eu não sou um pregador que imponho as ideias, eu não sou um pregador que forço, eu não sou um pastor que tem que ser assim. Eu respeito a tua inteligência, eu respeito a tua maturidade, mas eu prego de uma forma, você já percebeu isso? Eu quero fazer com que você pense comigo, que você raciocine comigo, que você reflita comigo. A gente não pode ter orgulho. Eu não estou pedindo para você se expor, eu estou pedindo para você pensar. Faz 30 anos que você tem um problema, não se resolve. Faz 20 anos que você tem uma luta e você não consegue superar. É lógico que tem problemas que demoram mais, mas você está lutando, você está buscando, você está entregando, você está percebendo que está avançando, que você está amadurecendo, ou você percebe que não sai do lugar, piora, e está ali, a tua estima fica baixa, porque você percebe que você é derrotado nesse ponto. Talvez em outras áreas você vai bem, mas em algumas coisas específicas você percebe que você está mal, as coisas não vão, e talvez você não possa contar para ninguém, é você e Deus, e talvez até a morte é você e Deus, mas você sabe que as coisas não estão acontecendo. Talvez derrota econômica, financeira, não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com os filhos, não sabe dialogar, pensa que está certo sempre, todo mundo está errado, você está certo, todo mundo. Queridos, se a gente não entender e pensar na possibilidade de que podemos estar errados, nós nunca vamos mudar. Uma vez talvez há uns 10 anos, não mais, há uns 15 anos, eu fui fazer uma semana de pregações num lugar,
E terminei a semana e peguei uma igreja que estava dividida. Eles haviam brigado, metade da igreja não se falava. Eles estavam brigados. E eu fui mandado ali para fazer uma semana de evangelismo no meu estágio. E eu cheguei ali para fazer evangelismo, como ia fazer evangelismo? A igreja toda brigada. Imagine uma igreja dividida. Passei a semana inteira para unir. E terminei a semana, estavam unidos, estavam felizes. Pessoas, 10, 15 pessoas tomaram a decisão de estudar a Bíblia, mas não houve, aconteceu isso. Quando eu terminei a semana, voltei para a teologia, o meu professor me perguntou o que aconteceu na semana. Eu expliquei, ele falou, porque o pastor XY, o diretor, disse que você não fez tudo o que podia fazer. E eu, na hora, fiquei indignado. Falei, o quê? Como assim? Não fiz? E fiquei indignado. Aí eu fui conversar com o pastor do distrito. E falei para ele, olha, você sabe como estava aqui, e eu ouvi isso, e fiquei indignado. E eu esperando que ele brigasse comigo. Não comigo, brigasse me ajudando a brigar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você pode estar certo, e eu entendo que você está certo. Mas será que mesmo você estando certo, não tem alguma lição para aprender disso? E eu na hora pensei, ele tinha que estar comigo, ele tinha que estar brigando comigo. Saí até incomodado com ele. Mas depois pensei, será que eu tinha alguma coisa para aprender? E eu descobri que eu tinha várias coisas para aprender. E foi um divisor de águas na minha vida como evangelista. Eu podia estar certo até certo ponto. Mas aquele que falou ao meu respeito também estava. Queridos, a gente tem que permitir que o Espírito Santo nos mostre quem somos. Davi no Salmo 119, 109, Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, me mostra quem eu sou, me mostra se eu não estou me enxergando como deveria, me mostra de tal forma que eu consiga perceber se eu não sou quem penso que sou. A pior coisa é quando nós não sabemos que não sabemos. É a pior coisa. O nível melhor é, nós sabemos, melhor que esse, nós sabemos que não sabemos, e depois vamos procurar saber. Mas o pior nível é quando nós não sabemos que não sabemos, ou que nós não conseguimos enxergar quem somos. Miserável é o homem que pensa ser alguém e não é. A palavra de Deus mostra isso. Por isso Jesus perguntou para esse homem, há quanto tempo você está lutando com isso? Para que ele pudesse enxergar o que ele estava fazendo, para que ele pudesse enxergar que muitos anos haviam se passado, e ele estava fazendo algo que, se ele continuasse do jeito que estava, o filho iria até o fim da vida assim, e ele morreria sem ter a solução para o filho. Estão entendendo o que eu quero dizer? Estou sendo claro. Eu preciso pensar na hipótese de estar errado. Eu preciso pensar na hipótese de que eu preciso melhorar. O casamento não está bom, o problema sempre é o outro. O ambiente do trabalho não está bom, o problema é sempre o outro. O ambiente na igreja não está bom, é o outro. Sempre o outro. Na rua quem dirige mal são os outros. Sempre os outros, nunca a gente. A gente tem que se preocupar em ser melhor a cada dia, em acordar todos os dias e pensar, eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso fazer melhor que ontem, eu preciso buscar mais a Deus hoje do que busquei ontem, eu preciso me entregar mais do que ontem, eu preciso estudar mais a Bíblia do que ontem, eu preciso cantar mais que ontem, pregar mais que ontem, não sei o teu dom, melhor que ontem, senão a vida passa. E a gente fica, estou certo,
mas eu estou certo, mas eu estou certo, e a vida passa, e eu estou certo, e não cresço, não me desenvolvo. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando vocês vão ficar sofrendo? O que Jesus está dizendo? Pela falta de fé, pela falta de confiança em Deus, pela incredulidade de vocês, vocês estão sofrendo por isso. Que relação tem? A relação é que se eu não estou confiando em Deus, se eu não ando com Ele, se eu não me entrego, se eu não permito que Ele me conduza, que Ele me ensine, que Ele me transforme, que Ele faça de mim um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, eu vou continuar sofrendo. Estão percebendo nas palavras de Jesus quantos ensinamentos nessa história? Estão percebendo? Até quando? Até quando Jesus está dizendo? Jesus curou esse menino. Só que antes de Jesus curar, o pai expressou a sua limitação. Ele disse: Senhor, eu já tentei tudo, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faz. E Jesus disse: se eu posso. Jesus não disse com arrogância, mas ele disse: eu sei que você não está conseguindo acreditar que eu posso, mas tudo é possível para aquele que crê. Entende? Jesus está deixando claro. Ele vem num crescente de raciocínio. Ele vem fazendo com que as pessoas possam pensar. A visão de Jesus aqui nessa história é construir um raciocínio com as pessoas, para dizer para elas: olha quanto tempo, olha a vida de vocês. 9 discípulos oraram, não adiantou. Os escribas, que eram os copistas da Bíblia, não resolveram o problema. Haviam muitos religiosos, muitos líderes, apóstolos, ninguém resolveu. E Jesus está dizendo: tudo é possível para aquele que crê. E o pai entendendo a sua limitação. Mas olha a diferença. Ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece que havia vivido a vida num caminho diferente. Mas agora a humildade toma conta do coração dele. E ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez eu não creia o quanto eu deveria, mas eu quero crer. Mas o que eu consigo crer, eu creio. Estão entendendo? Ele aceita, ele assume a sua condição, ele percebe o seu erro, ele percebe a sua demora em acreditar, ele percebe o seu desgaste, o seu desânimo, ele entende que ele mesmo com a sua postura havia atrasado a solução, a cura para o filho, e mesmo agora desgastado, sem esperança, olha para ele mesmo, vê o seu estado psicológico, abalado com as escolhas que ele fez. Mas ele diz: Senhor, eu creio, mas o que falta me ajuda, completa. Essa é a expressão que eu e você temos que ter. Em primeiro lugar, reconhecer quem somos, reconhecer que muitas coisas que estamos vivendo, problemas que temos, muitas vezes são causados por nós. As provações que temos que enfrentá-las com Deus e absorver o aspecto didático de ensino que elas trazem para nós, e expressar diante de Deus a nossa limitação, mas ao mesmo tempo o nosso desejo de sermos melhores, de nos entregarmos, para que o Senhor possa fazer por nós aquilo que fez para o menino. Quem é você nessa noite? Há quanto tempo essas coisas estão acontecendo com você? Eu quero terminar contando meu testemunho. A maioria não conhece. Eu tenho falado algumas coisas, mas eu quero falar um pouquinho do meu momento de conversão. Vocês sabem que aos 3 anos meu pai foi embora de casa e eu vivi sozinho. Já contei isso aqui. A solidão foi o meu fantasma. O vazio tomava conta de mim. Eu não me lembro de ter dormido sem chorar. Eu chorava quase todas as noites. E as minhas orações eram sempre as mesmas: Deus,
por que é que eu não me sinto feliz? E vocês podem pensar, você pensou isso com 18, 20, desde criança é assim. E eu, imagine, sem pai, mãe que trabalha o dia inteiro, irmãos que trabalham fora, sem ninguém para conversar, sem noção de nada. Como sair de uma situação dessa? Eu não tinha outras pessoas da família, alguém como referência, não tinha amigos direito. Os amigos eram que eu jogava futebol, jogava botão. Meu irmão chegava em casa e falava assim, eu via ele assistir os jogos de futebol, e ele vibrava com os jogos. Ele comprava revista na época, uma revista chamada Placar, não sei se os mais antigos sabem, e eu olhava para os jogadores e eu pensava assim, eu já sei, eu preciso ser jogador de futebol para ser feliz. Eu joguei futebol desde os 7 anos de idade. Não sei se o Mário sabe, aos 16 anos eu fiz um teste no São Paulo, fiz vários testes ali. Jogava futebol todos os dias, dos 7 aos 20 anos, joguei muito futebol. Eu pensava, o dia que eu for um jogador de futebol, vou ser feliz. É claro que ter uma profissão ou um esporte contribui. Mas existem coisas que, obviamente, não, independente das coisas que podemos fazer, se não temos Deus de uma maneira mais profunda, as outras coisas não resolvem. Há um lugar no coração que precisa ser Deus, ser preenchido por Deus. Ao mesmo tempo que eu jogava futebol, eu comecei a fazer musculação aos 15 anos. E pasmem, ao mesmo tempo, aos 18, eu entrei para ser lutador. Então eu jogava, eu lutava, eu desesperado fazia tantas coisas. Toco violão desde os 14 anos, com 18 para 19, fui ver um amigo numa casa noturna cantar, ele falou, sobe aqui, pega o violão, toca, canta. Subi, toquei, cantei, o dono disse assim, não quer ganhar dinheiro cantando? Eu falei, quero. Então eu cantava, eu lutava, musculação, eu jogava. Entrava na faculdade, mudava de faculdade, mudava de emprego, mudava de carro, mudava. Quando deitava à noite, o vazio continuava. E eu dizia, não é possível. Não é possível, faço coisas tão extraordinárias, sou visto como uma pessoa que tem futuro, está tudo certo, por que eu não me sinto feliz? E eu saía dos ringues, saía dos palcos, saía dos campos, das academias, elogiado, voltava para casa, o vazio continuava, e eu chorava de novo, e dizia, Deus, por que eu não consigo ser feliz? Por que na hora que eu estou fazendo, parece que eu estou preenchido, mas as luzes se apagavam, o vazio voltava. Teve uma noite que um diretor e a esposa do SBT foram me ver cantar, e disseram, nós vamos te levar para a TV, na época era o programa do Gugu, montaram um grupo para eu ser o cantor do grupo. As coisas pareciam que estavam aumentando, isso não é possível, agora acho que vou ser feliz, cada vez estou indo, mas não adiantava, o vazio vinha, o choro vinha. As minhas primas que moravam perto de mim, um dia me apresentaram uma moça, que não é minha esposa, uma outra moça. E pouco tempo depois começamos a namorar. Nesse momento eu estava vivendo tudo isso. E comecei a namorar com essa moça. Segundo, terceiro dia que estávamos namorando, ela disse assim, eu não te disse a minha religião. Eu disse, você não é católica? Ela falou, não, eu sou adventista do 7º dia. Eu falei, isso aí é crente? Ela disse, é. E eu pensei, tanta gente para eu namorar. Vou namorar com uma crente. Eu tinha um preconceito terrível. Eu tinha a visão que crente não se veste mal, crente não fala direito, crente não estuda, crente tudo errado. E eu pensei, tudo menos crente. Mas eu pensei, bom, eu gosto dela, ela que não se atreva a querer me levar e me influenciar para eu ser crente. E começamos ali a namorar um pouquinho, ela disse assim, olha, você não podia me buscar na igreja no sábado? Eu pensei, já entendi a estratégia desses crentes. Eles vão me pegar na porta da igreja,
vão me amarrar, e eu tinha essa visão, vão colocar uma camisa de força em mim, vão aplicar uma injeção, lavagem cerebral, eu vou acordar crente. Eles que não se atrevam, eu pensei. Aquela semana eu treinei como ninguém. Eu treinava 6 horas por dia, irmãos, de luta, musculação. Eu treinei com os amigos, 3 amigos, eu ficava na parede, vinham os 3, eu ficava lutando com os 3, eu falei, eu preciso fazer isso, porque se eu for na igreja, os crentes me pegarem, eu vou bater em todos. Treinei como nunca. Sábado busquei na igreja, cada um que vinha me dar a mão, eu não sabia, eu dava a mão esquerda, eu estava com a minha perna de apoio, pronto, eu tinha abertura total nas pernas, eu estava esperando o primeiro, e quando a gente luta como eu lutava, a pessoa se movimenta diferente, a gente já sabe se ela vai fazer alguma coisa, e eu estava pronto, e todos os crentes vinham. Eu costumo dar a mão direita quando cumprimento, mas eu dava a esquerda, para a minha perna direita, e a mão direita está solta. Terminei de cumprimentar todo mundo, é óbvio, ninguém fez nada. Fui para casa, semana seguinte, vamos à igreja comigo? Eu disse, entrar na igreja? Ela falou, aonde? Moema. Eu perguntei, quantos membros? 600, eu falei, como é que eu vou bater em tanta gente? Mas eu pensei, bom, vou começar a bater em muitos, quem sabe o resto desiste, se vierem me pegar. E treinei mais do que nunca aquela semana. Entrei na igreja, sentei no último banco, perto da porta, estrategicamente. Quando passava um diácono, eu já pensava, estão planejando aqui alguma coisa. E eu não conseguia olhar para frente, ficava o tempo todo em sinal de alerta. Terminou tudo, fui para o carro, minha namorada perguntou, e aí, gostou? Eu falei, do quê? Eu não olhei para frente um minuto, fiquei só esperando. Terceiro dia, vamos na igreja. Aonde? Igreja tal. Quantos membros? 150. Eu falei, bom, 150 é mais fácil. Cheguei na igreja, sentei no fundo. Queridos, eu era arrogante. Eu olhei e disse assim, bom, não tem muitos jovens, mais adultos, aqui está tranquilo, não tem muita ameaça, vou sentar no fundo. E fiquei ali quieto. De repente subiu uma mulher para falar, exatamente do jeito que eu tinha preconceito. Cabelo, não vou citar aqui, mas cabelo, pelos e roupa, tudo do jeito que tinha preconceito na época. Hoje eu respeito. E eu pensei, nossa, que mulher é essa? Olha a minha arrogância. Eu falo, que mulher é essa? Que mau gosto, que cabelo, que roupa, que cores. E ela começou a falar de um negócio chamado fundo de inversão. Eu nem sei se alguém, acho que só os Gerson mais antigos sabem, não é, Gerson? No bom sentido. O que é fundo de inversão? O Gerson é experiente, não é antigo. E ela falava, plantei uma árvore, a árvore eu reverti na oferta, eu não entendia nada. Eu não entendia o que ela falava. Eu estava com preconceito, estava com orgulho. Mas de repente, de forma sobrenatural, Deus fez eu olhar para ela e ver que a mulher era feliz. E eu lembro do meu pensamento arrogante. Eu pensei assim, como é que essa mulher miserável é feliz? Ela se veste pior que eu, ela fala pior que eu, ela é toda esquisita, como pode? E ela terminou de falar, eu falei para minha namorada, espera aqui que eu vou falar com essa mulher. Calma, onde você vai? Eu falei, não, fica calma, só vou falar com ela. Cheguei na mulher e disse assim, nem lembro se foi educado, acho que talvez. Eu disse, minha senhora, posso falar contigo? Ela disse, pois não, uma mulher amorosa, de Deus, cristã. Eu falei, a senhora é feliz? Ela disse, muito. Eu falei, por quê? Porque eu pensei assim, a senhora não pode ser feliz, a senhora não tem nada para ser feliz. Porque para mim, felicidade tinha que resumir a outras coisas, só as outras coisas, que tem o seu lugar, mas eu imaginava que eram só as outras coisas. E ela disse, eu tenho Jesus, eu estudo a Bíblia, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele mudou a minha vida. E eu pensava, mas minha senhora não tem que pagar uma promessa, eu não tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho que me ajoelhar em alguma coisa, eu não preciso pagar alguma. Ela, não, é de graça. Eu nem sabia o que era de graça, só sabia que não pagava, não tinha o conceito de graça. Eu falei, minha senhora, é muito fácil, é só isso. Filho, é só isso, a salvação é pela graça. E eu comecei a olhar nos olhos nas pessoas da igreja, ver quem tinha esse brilho de olhar diferente. E quando eu olhava, eu via, Deus me mostrava, eu ia na pessoa e perguntava,
Desculpa, senhor, o senhor não me conhece, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor é feliz? Sou. Como é que o senhor consegue? E falava as mesmas coisas, e eu, do jeito que era preconceituoso, pé atrás, dizia assim: será que eles combinam para falar isso? Porque dizia as mesmas coisas: Jesus, Bíblia, oração, entrega, novo nascimento. Minha namorada viu que eu estava assim, ela veio perto e falou assim: por que você não estuda a Bíblia? Eu falei: o que, Bíblia? Não, Bíblia não, mas estuda sem compromisso. Sem compromisso, não preciso virar crente no fim não, né? Preciso? Não, só estuda. E sem compromisso era comigo. Sem compromisso, comecei a estudar a Bíblia. 6 pés atrás, imagine. O homem ia me dando estudo bíblico, eu dizia assim: não é possível, isso está na Bíblia. Ele dizia: tá, estou lendo a Bíblia. Segundo estudo: não é possível, isso está na Bíblia. Tá. Cada estudo mais maravilhoso que o outro. E cada estudo que eu tinha, meu coração ia se preenchendo. Progressivamente comecei a dormir em paz. Progressivamente comecei a ter sentido para a vida. Comecei a dormir sem chorar. Cada estudo, cada dia, o Espírito Santo ia me conduzindo. Um dia antes, o último estudo, antes do estudo do batismo, eu disse: o que eu preciso fazer para ser de Deus? Você precisa entregar a sua vida e se batizar. Mas ainda vou te dar o estudo do batismo. Eu falei: não precisa. Eu quero me entregar para Deus. Larguei a música, larguei a luta. Já não tinha mais sentido. 26 de abril de 1987. Me batizei. Darcy Gorski, que descansa no Senhor, na igreja do Campo Grande, ali na região de Santo Amaro, um domingo à noite. Deus me deu a chance de nascer de novo. 23 anos. Queridos, eu pensei que eu não fosse me casar, me casei. Eu pensei que não fosse ter filhos, Deus me deu 2 filhos. Eu pensei que nunca mais eu poderia ser feliz, e Deus me ajudou. Quantas coisas, quantos traumas, quantos medos, quanta coisa Deus me limpou e vem limpando. Eu olho para trás, claro que tenho muito que melhorar, mas ao lembrar da onde eu vim, Ivan, da onde Deus me tirou, queridos, se eu não tivesse encontrado Deus, acho que nem vivo eu estaria. Ou estaria vivo, jogado num canto, inútil, sem nada, sem vida, desespero, quem sabe com a vida acabada, destruída. Quantas vezes me ajoelhei já no quarto dos meus filhos, com eles dormindo, e eu dizia: Deus, não acredito. E Deus ainda me chamou para ser pastor. Dá para entender o tamanho desse Deus? Há quanto tempo lhe sucede isso? O Ivan vai cantar a última música. Uma vez a última vez que eu encontrei com essa mulher, eu não era pastor, longe de pensar que eu ia ser pastor. Eu encontrei com essa mulher. Sabe o que ela me disse? Tive um sonho com você. Eu disse: é mesmo? Qual era o sonho? Você se tornou um pregador, e no final dos tempos você estava pregando o Evangelho, e milhares de pessoas estavam aceitando a Jesus. E eu dei risada. Eu me lembro. Eu falei: minha senhora, isso é só um sonho. Quem sou eu para pregar o Evangelho? Quando que imaginava que ia ser pregador? Muito menos pastor. Deus tem sonhos para você e para mim. Deus quer resolver as suas lutas, seus problemas. Mas você precisa ir a Jesus e dizer assim: Senhor, estou me entregando, talvez não tenha toda a fé, estou desgastado, mas me ajuda na minha falta de fé. Mas eu preciso me entregar, não aguento mais viver como estou vivendo, não aguento mais ficar no mesmo lugar, não aguento mais ver a vida passar e não acontece nada comigo.
Está cansado? Hoje é dia de se entregar. Enquanto o Ivan estiver cantando, eu vou esperar você de novo aqui na frente. E hoje o apelo é: entrega aquilo que há muito tempo está parando você, está fazendo você sofrer, aquela área da vida que você não resolve, porque você está insistindo em ser do teu jeito. Talvez o teu orgulho que não deixa avançar, ou o egoísmo, ou alguma coisa que você diz: não, eu não posso. E lembra, quando eu te chamo aqui à frente, não é para você vir por mim, é para dizer para o universo que você se levanta. Lembra, só Deus lê o seu pensamento. Então quando você se levanta e vem, o universo vê que você está se posicionando, se entregando, e Deus tem uma carta branca para agir na tua vida, porque você se colocou numa condição para Ele te ajudar. E o inimigo não fala assim: por que você está ajudando? Ele não quer, ele não se posicionou. Mas se você se posiciona, Deus diz: ele se posicionou, ele se levantou, ele veio. E eu quero ainda te fazer um convite nessa noite. Amanhã nós vamos ter 4 batismos, praticamente 6 pessoas. Vamos ter profissão de fé também, que vão se entregar amanhã. Eu não sei se você se sente pronto já para se batizar, mas será que você está pronto e está adiando isso? E batizar não é só para pertencer à igreja, é para se posicionar do lado de Jesus, porque você vem à frente para se posicionar. É um grande passo isso, mas o passo oficial de Deus é quando a gente se batiza, para dizer para o universo que nós estamos do lado dele, que é Ele que nós queremos seguir. E se você é essa pessoa que veio aqui essa semana e sente que Deus está te chamando para isso, vem à frente junto com o grupo que vai se entregar, que vai entregar um problema que não entrega a vida inteira. E depois de tudo, me procura, para que a gente prepare você, ou para amanhã, ou para algum momento, para que você faça aliança com o Senhor através do batismo. O Ivan vai cantar. Eu vou esperar esses 2 grupos aqui na frente. Aqueles que precisam entregar algo para Deus, que os anos passam e você não entrega. E aqueles que querem de alguma maneira se batizar amanhã, se já estiverem prontos, ou se prepararem para um próximo batismo. Que Deus te abençoe. Ao andar por onde andei, meus erros cometi, por caminhos que passei, tropecei, eu caí. Ao mundo vou testemunhar que sou especial, porque ao morrer na cruz, Jesus pensava em mim. Com terno amor o seu olhar fitava a multidão. Pelo tempo ele avançou pra ver meu coração.
coração. Com sua fronte ensanguentada, eu sei, pra morte foi, enfim, mesmo ali naquela cruz, Jesus pensava em mim. Olhou-me, Ele amou-me, sem eu merecer, Jesus me amou. No seu sangue fui lavado, porque lá naquela cruz Jesus pensou em mim. Olhou-me, Ele amou-me, sem eu merecer, Jesus me amou. No seu sangue fui lavado, porque lá naquela cruz Jesus pensou em mim, porque lá naquela cruz Jesus pensou em mim. Senhor, às vezes agimos como esse homem e demoramos tanto para entregar algo na nossa vida, mas o Senhor consegue ler o coração agora de cada um e saber todas as entregas que estão sendo feitas. Estão nas tuas mãos agora.
o Senhor pode, e nós cremos que o Senhor pode fazer qualquer coisa para mudar a vida. O Senhor pode restaurar relacionamentos, o Senhor pode trazer saúde, o Senhor pode trazer cura, o Senhor pode trazer salvação, o Senhor pode trazer o que o Senhor quiser, e nós cremos. Mas se não cremos o quanto deveríamos crer, também completa aquilo que falta, Senhor. Abençoe aqueles que se decidiram pelo batismo, aqueles que se decidiram estudar mais a Bíblia, e aqueles que estão entregando a vida, porque não querem mais andar um passo sem ter o Senhor, e se entregar completamente para o Senhor. Obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado porque um dia o Senhor me chamou. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que essa seja uma noite que a gente não esqueça, e que voltemos para casa com esperança, com convicção, com fé, e a certeza de que o Senhor vai agir. E nós temos, em nome de Jesus nós temos, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Liberta-nos, Senhor, muitas vezes de nós mesmos. Muito obrigado, te amamos muito, e te pedimos todas essas coisas, e te agradecemos, no nome de Jesus, amém.